Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 22. Ouve, ó Israel, hoje cruzarás o Jordão para entrares na terra e expulsares nações maiores e mais fortes do que tu, com cidades grandes e muradas até o céu. Um povo grande e alto, os anaqueus, que tu conheces e do quais ouviste dizer. Quem pode resistir aos anaqueus? Sabe hoje que o Senhor teu Deus é o que vai na tua frente como fogo devorador. Ele os destruirá e os subjugará diante de ti. Tu os expulsarás. Logo acabarás com eles, como o Senhor te prometeu. Depois que o Senhor teu Deus os tiver expulsado de diante de ti, não digas no coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nessa terra para dela tomar posse. Porque é pela culpa destas nações que o Senhor as expulsa da tua frente. Não é por causa da tua justiça, nem da retidão do teu coração que entras na terra delas, para possuí-la, mas é pela culpa destas nações que o Senhor teu Deus as expulsa da tua frente, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abrão, Isaque e Jacó. Portanto, fica sabendo que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para dela tomares posse, pois tu és um povo muito obstinado. Lembra-te e não te esqueças de como provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito até que chegaste a este lugar, foste rebelde contra o Senhor. Também provocastes a ira do Senhor no Horebe, e o Senhor se irou contra vós para vos destruir. Quando subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito convosco, fiquei lá 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedras, escritas com o dedo de Deus, e nela estavam escritas todas as palavras que o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da Assembleia. E aconteceu que, no fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E me disse: levanta-te, desce logo daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Rapidamente se desviaram do caminho que eu lhes ordenei, fizeram para si uma imagem de metal fundido. E o Senhor também me disse: vi que este povo é muito obstinado. Deixa-me destruí-lo e apagar o seu nome de debaixo do céu, e farei de ti uma nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte que ardia em fogo, trazendo as 2 tábuas da aliança nas minhas mãos. Olhei e vi que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Fizeste para vós um bezerro de metal fundido e rapidamente vos desviastes do caminho que o Senhor vos havia ordenado. Peguei então as 2 tábuas e arremessando-as das mãos, quebrei-as diante dos vossos olhos. Então, como antes, prostrei-me perante o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o pecado que havíeis cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-lhes a ira. Entretanto, o Senhor me ouviu mais uma vez, pois tive medo por causa da ira e do furor do Senhor contra vós para vos destruir. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas naquele momento orei também em favor de Arão. Então peguei o vosso pecado, o bezerro que havias feito, queimei-o no fogo e o esmigalhei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, o qual joguei no riacho que descia do monte. Em Taberá, em Massá, em Quibrote Ataavá, também provocaste a ira do Senhor. E quando o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo: subi e tomai posse da terra que vos dei, vós vos rebelastes contra a ordem do Senhor vosso Deus, não creste nele e não obedeceste a sua voz. Tendes sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Assim, prostrei-me diante do Senhor 40 dias e 40 noites,
estive prostrado, porque o Senhor havia ameaçado vos destruir. Orei ao Senhor, ó Senhor Deus, não destruas o teu povo, a tua aliança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não olhes para a dureza deste povo, nem para a culpa, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido. Por isso passou a odiá-los e os tirou daqui para matá-los no deserto. Apesar de tudo, eles são teu povo, tua herança que tiraste com grande força e com teu braço estendido. Naquele mesmo tempo, o Senhor me disse: prepara 2 tábuas de pedra como as primeiras, sobe o monte até onde estou e faz uma arca de madeira. Nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e tu as colocarás na arca. Assim, fiz uma arca de madeira de acácia, preparei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas o que estava nas primeiras, os 10 mandamentos que ele vos falara no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia, e o Senhor as entregou a mim. Então virei-me, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu havia feito, e ali estão, conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas partiram de Beerote, Bene-Jaacã, para Mosera. Ali, Arão faleceu e foi sepultado, e seu filho Eleazar assumiu o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá, e de Gudgodá para Jotbatá, terra de riachos. Nessa época, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para servir diante dele e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, teu Deus, lhe disse. Do mesmo modo que antes estive no monte 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu mais uma vez e não quis te destruir. Em vez disso, o Senhor me disse: levanta-te, vai à frente do povo. Eles entrarão e tomarão posse da terra que prometi com juramento dar a seus pais. Ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? O céu e os céus dos céus, a terra e tudo que nela há são do Senhor teu Deus. Entretanto, o Senhor se afeiçoou a teus pais e os amou, e escolheu a descendência deles, isto é, a vós, dentre todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai o vosso coração e não sejais mais obstinados, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz discriminação de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. Amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás o Senhor teu Deus, e a ele cultuarás, e te apegarás, pelo seu nome jurarás. Ele é a razão de teu louvor, e o teu Deus, que fez em teu favor estas grandes e terríveis coisas, que os teus olhos têm vistos. Teus pais desceram ao Egito com 70 pessoas, e o Senhor teu Deus te fez numerosos como as estrelas do céu. Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao versículo 21. Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 21. Certa vez, aglomerou-se uma grande multidão e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio de parábolas: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram.
Outra parte caiu sobre pedras e, depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa, e brotando deu fruto, a 100 por um. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Então seus discípulos lhe perguntaram o que significava essa parábola. Ele respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo seu caminho, são sufocados. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida e não dão fruto que chegue a amadurecer. Mas a que caiu em terra boa são os que, ouvindo a palavra com coração honesto e bom, conservam-na e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a coloca com uma vasilha, nem a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador, para os que entram vejam a luz. Porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem coisa secreta que não venha a ser conhecida, nem trazida à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a quem tiver lhe será dado, e a quem não tiver lhe será tirado até o que parece ter. A mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. Salmos, capítulo 69, versículos 19 ao 36. Tu conheces minha humilhação, minha vergonha e meu vexame. Todos os meus adversários estão diante de ti. As afrontas quebrantaram meu coração, estou debilitado. Esperei por compaixão, mas nada achei. Esperei por consoladores, mas não os encontrei. Deram-me fel para comer, e quando senti sede, me deram vinagre para beber. Que a mesa deles se transforme em um laço, e suas ofertas pacíficas em uma armadilha. Que os seus olhos se escureçam para que não vejam, fazem com que o corpo deles trema constantemente. Derrama tua indignação sobre eles, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta sua habitação, e ninguém habite nas suas tendas. Pois perseguem a quem afligiste, e aumenta a dor daqueles a quem feriste. Aumenta o pecado deles, e não lhes permitas encontrar absolvição no teu julgamento. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Eu, porém, estou aflito e triste. Ó Deus, que tua salvação me ponha em um alto refúgio. Louvarei o nome de Deus com um cântico e o engrandecerei com ação de graças. Isso agradará mais o Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Vejam isso os humildes e se alegrem. Vós que buscais a Deus, animai o coração, porque o Senhor atende aos necessitados e não despreza os seus, embora sejam prisioneiros. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. Seus servos habitarão ali e dela tomarão posse. A descendência de seus servos a herdará, e os que amam o seu nome nela habitarão. Provérbios, capítulo 12, versículos 2 ao 3. O homem de bem alcançará o favor do Senhor,
mas este condenará o homem de más intenções. O homem não se firma pela impiedade. A raiz dos justos, porém, nunca será retirada.